Vamos dar continuidade à leitura do livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Ninguém consegue ludibriar as leis universais, nem se consegue exceção. A Cidade da Justiça. Quando alguém elege trabalhar na vinha do Senhor, não mais dispõe de hora vazia, nem desencanto no serviço, porque tudo são oportunidades de reflexão e aprendizagem. No reduto onde estagiávamos, jamais faltava ensejo de ajudar. As criaturas estão sempre em processos de aprendizagem variada, não lhes sendo poupadas as mais diversas experiências que contribuem para a sua evolução. Posteriormente às comunicações mediúnicas já relatadas. Quando foram atendidos o anão e o senhor bispo, recebemos instruções dos programadores das atividades fundamentais para estudarmos a possibilidade de uma visita às furnas, onde se refugiavam os espíritos denominados justiceiros. A localização era conhecida pelo irmão Spinelli, e principalmente por Eurípides, situando-se em região pantanosa, próxima a uma cadeia de montanhas muito conhecidas. Pela manhã, em nosso setor de trabalho, reunimo-nos e o mentor apresentou uma planta cuidadosa da referida comunidade. Através de um projetor sobre tela, observamos fascinados os desenhos vivos da localização. Ao mesmo tempo, a movimentação que dava vida aos gráficos, muito bem delineados. O pântano imenso, parte coberto por vegetação espessa e parte descoberto, onde flutuava uma espuma escura e putrefata. Era espantoso pelo empestar do ambiente, com uma névoa escura e compacta, exalando odor pútrido. Era antecipado por um charco lodacento e pestilencial, em pleno coração de uma floresta, sujeita às marés que traziam lixo e cadáveres de animais, tornando a região portadora de terrível podridão. Aves de hábitos necrófagos e de tamanho exagerado voavam em volta, crocitando ameaçadoramente, numa região sombria na qual não penetrava a luz solar. Seres disformes, ligeiramente parecidos aos biótipos primitivos e peludos, segurando tocos de madeira, rondavam a periferia com o exterior, na condição de guardas ou vigias. Sons estranhos e funéreos surgiam e desapareciam, em espocar de trovões antecipados de relâmpagos e raios, que rasgavam a treva e pareciam fender o solo sacudido pelo seu impacto. Era semelhante ao período dos primeiros hominídeos, Homo erectus, mais símios que humanos, ainda arqueados, gesticulam com todo o corpo sem poderem articular sons que correspondam à comunicação verbal. Aguaceiros constantes e gelados tombavam sobre a temerária região, tornando fantasmagórica e diluviana toda a área. Essa era a visão da planta apresentada no seu aspecto real, embora no exterior físico essas características permanecessem com aspecto tenebroso. O benfeitor explicava que a construção multissecular fora aproveitada em razão das condições geográficas primitivas e durante séculos, desde o período das invasões bárbaras, e foi sendo ampliada e trabalhada para os fins hediondos a que seria dedicada. É provável que na extraordinária obra de Dante Alighieri, Virgílio houvesse conduzido o poeta, em desdobramento parcial pelo sono, a região semelhante na face da Terra, que detém número considerável em diversas partes do planeta, dando lugar à conceituação tenebrosa do inferno. O objetivo era encontrar um ponto frágil que nos permitisse adentrar nas imensas fronteiras daquele submundo e, naturalmente, darmos início aos estudos de transladação, em considerando a transformação moral dos seus habitantes. Aos milhares, desde priscas eras, seria muito mais complexo do que o planificado para produzir-se esse deslocamento físico da comunidade e dos seus habitantes que recalcitrassem ante as providências que o poderiam retirar para reencarnar-se ainda na Terra. A projeção muito especial era impressionante, como se estivéssemos na região hostil. Após os minudentes estudos, Eurípides propôs que se aguardasse a noite, portanto, um momento mais sombrio, e que o nosso grupo, estando próximo de um dos acessos bem guardados, quando chegassem alguns arrebanhados encapuzados, uníssemos-nos a eles, atravessando a estreita ponte distendida sobre o tremedal, e lá dentro poderíamos misturar-nos aos sucessivos grupos deambulantes pelos espaços de movimentação.
Resolução aceita. Foi-nos proposta uma conduta mental de compaixão e de misericórdia, de maneira que nos revestíssemos de couraças vibratórias que nos protegessem das urdiduras tóxicas do ambiente nefasto, e, ao mesmo tempo, permitisse-nos atingir a meta que ignorávamos pessoalmente. Para mim, ainda inexperiente em tecnologia transcendente, o curioso era observar que na planta projetada, à medida que nos detínhamos em qualquer detalhe, este adquiria vida e surgia em terceira dimensão. As horas transcorriam conosco, nas imediações do tenebroso local, encoberto por densa camada de vibrações de muito baixo nível, emanada pelos ali residentes e suas ações nefastas. Nesse íntere, acercou-se-nos um grupo expressivo de espíritos que se identificavam pelas funções que exerciam, e, de fato, demo-nos conta de que se tratava de especialistas em um tipo de engenharia que eu desconhecia. Recebidos afetuosamente pelo benfeitor Spinelli, que os aguardava com discrição, tiveram acesso de imediato ao painel no qual refletia a planta da comunidade, que acabáramos de conhecer naquela projeção especial. Eles remontaram aos alicerces das construções nas furnas da triste paisagem, que logo mais deveríamos visitar. Comentaram detidamente, uns com os outros, a respeito dos equipamentos especiais que pudessem deslocar as edificações fluídicas sobre os subterrâneos e salas sombrias, transformadas em estranhas habitações punitivas e residências coletivas promíscuas e miserandas. Após as análises minudentes, foi exposta a maneira mais eficiente para a transplantação de todo o conjunto, permanecendo as edificações da natureza, que futuros espeleólogos iriam identificar como galerias fantásticas, sem terem a mínima ideia do que ali havia ocorrido por séculos. Para completar o plano de transferência da cidade, tornava-se inevitável penetrar nos seus meandros. O amor do Pai Celeste, que sempre busca liberar o espírito do crime e não o punir pelo ato praticado, facultava que caravanas espirituais misericordiosas visitassem o baú de sofrimento para acolher aqueles que se encontravam arrependidos sinceramente no lodaçal da entrada. Animais viscosos e estranhos, muitos deles resultado de fenômenos de zoantropia, misturavam-se a batráquios e outros repelentes, em ininterrupto afogar-se sem parar. Estavam desencarnados sim, porém despertaram naquela terrível prisão a céu aberto, cujas emanações pantanosas cobriam o brilho das estrelas. Havia permanentemente tempestade específica no ar, que chibatava inclemente a região, e de vez em quando produzia chuva e frio cortante. Os relâmpagos e trovões eram pavorosos. Mesmo aqueles atormentados que tentavam fugir, pareciam apoiar-se à lama movediça, que os não sustentava, e cedia ao seu peso, afogando-os de contínuo. Santa Isabel de Portugal e inúmeros grupos na sua caridade inspirados visitavam aqueles pélagos, em homenagem à Mãe Santíssima, com equipes de socorristas, com redes luminosas magnéticas que, atiradas sobre o tremedal, permitiam a retirada daqueles sofredores, sinceramente modificados, que se imantavam às suas malhas, sendo recolhidos. Quando, entretanto, não se tratava de uma transformação interior legítima, rompiam-se as malhas em que se agarravam e voltavam a cair no abismo. Ninguém consegue ludibriar as leis universais, nem se consegue exceção. A região era mesmo para nós, de difícil acesso, embora nossa melhor boa vontade. Entretanto, técnicos de socorro e visitação habitual haviam traçado rotas em linha indiana, na qual se tem apoio para alcançar a entrada de acesso ao interior, organizando-nos à noite, que chegara fúnebre ao local. No horário estabelecido, reunimos-nos todos à borda do imenso rincão de horror e oramos emocionados, iniciando a travessia. Ouvíamos o clamor da tempestade e dos seres espirituais em lamentos e queixas horríveis, misturado a vozes de aves hórridas que voavam sobre nossas cabeças. Fôramos advertidos a termos cuidados com o nosso sentimento de compaixão das suas dores. Compreendo, porém, que todos haviam elegido espontaneamente o habitar, porque havia também os façantes que imploravam misericórdia, conforme as sereias mitológicas do livro A Odisseia, escrito por Homero, que arrastavam com as suas melodias os navegadores distraídos ou curiosos, a fim de devorá-los depois.
Vimos vários exemplos de seres chorosos e mistificadores que surgiam à nossa frente, inspirando-nos piedade. No entanto, eram ardilosos obsessores, tentando afastar-nos do roteiro de segurança, para tombar-lhes nas seduções. Com aproximadamente meia hora, atravessamos o charco pestilencial e alcançamos o patamar sólido. Acima da hedionda e sombria entrada, via-se uma tabuleta mal apresentada e grotesca, com a inscrição Cidade da Justiça. Embora acostumado a visitar regiões dantescas, inexplicável horror começou a apoderar-se de mim. Vigilante e amoroso, Eurípides percebeu minha angústia, e de imediato, com uma forte vibração mental, instigou-me. Pense em Jesus e seu amor, porque aqui estão em maioria aqueles que o detestam, e aqueles outros que o defraudaram. Recompondo-me imediatamente, mantive o pensamento no Sermão da Montanha, ao alcance de todos nós. E em número volumoso, espalhamo-nos pelos amplos meandros de horror, sabendo a hora do reencontro para o retorno. Cada grupo tinha uma função especial adrede estabelecida. Nossa equipe reuniu-se e avançou pelo que seria um corredor central largo e de acesso às salas laterais. Não havia curiosidade em nenhum de nós, antes o interesse de conhecer esse submundo espiritual que existe em nosso interior, cujos atos vulgares e infames põe a descoberto quando nas experiências carnais, assinalando nosso perispírito com os valores que nos caracterizam, e a morte nos leva a vivenciá-los. O pandemônio era chocante, e as aberrações inimagináveis, praticadas em toda parte, num espetáculo deprimente e nauseante. As exsudações pútridas infestam tudo, e era necessário um bom controle mental de nossa parte, a fim de permanecermos seguindo o objetivo que ali nos levara. Subitamente alcançamos uma sala ampla, na qual se atropelava os residentes, e dava-nos a impressão de que era momento de algum julgamento. Um vergonhoso simulacro de justiça era representado por alguns perversos árbitros, que se sentaram num ridículo tribunal, no qual estavam diversos espíritos apavorados, que deveriam ser sentenciados. Numa agitação imensa, entre gritos e chibatadas aplicadas, por auxiliares do hediondo tribunal na turba-multa, foram sendo julgados os criminosos, alguns deles representantes de cultos religiosos enganadores, líderes comunitários e administradores que usurparam os bens públicos. Apavorados, cada qual procurava justificar os atos ignóbeis, sob acusações inclementes que negavam, mas terminavam por ceder, em face da apresentação das cenas indignas que eram expostas numa tela muito grande, na qual eram projetados alguns dos momentos incríveis em que delinquiram. Continua no próximo vídeo. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.